Saudações a todos, vamos retomar nosso curso dedicado a estudar a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. Muito bem, aqui agora vamos tentar aqui fazer uma generalização considerando uma função com 3 variáveis, a saber x, y, z. E então a diferencial total pode ser escrita como a diferencial parcial de f em relação a x, dx mais a diferencial parcial de f em relação a y, dy, mais a derivada parcial de f em relação a z, dz. Muito bem. Então agora vamos definir aqui vamos calcular vamos definir df em relação a x como m, vamos definir df em relação a y como n e vamos definir df em relação a z como q, função q. Então aqui depende de x, y, z, aqui depende de x, y, z, aqui depende de forma mais geral de x, y, z. Muito bem. Então agora nós vamos aqui rapidamente escrever derivada parcial em relação a y aplicada sobre n. Isso é derivada parcial em relação a y, derivada parcial de f em relação a x, e isso é a segunda derivada de f em relação a y em relação a x. Vamos também calcular agora a derivada parcial de n em relação a z, a variável z. Então isso é derivada parcial em relação a z, derivada parcial de f em relação a x, pois n é igual a derivada parcial de f em relação a x, igual a segunda derivada de f em relação a z em relação a x. Muito bem. Agora, a derivada parcial de n em relação a x. Isso é igual a derivada parcial em relação a x da derivada parcial de f em relação a y. E isso pode ser reescrito como a segunda derivada de f em relação a x em relação a y, nessa ordem. A derivada parcial de n em relação a z é igual a derivada parcial em relação à variável z, n é igual a derivada parcial de f em relação a y. Então nós temos segunda derivada de f em relação a z em relação a y. Ainda aqui, faltando espaço, vamos tentar aqui disponibilizar espaço para escrever derivada parcial de q em relação a x é igual a derivada parcial em relação a x da derivada parcial de f em relação a z. Isso é igual a derivada segunda de f em relação a x em relação a z. E agora a derivada parcial de q em relação a y. Isso é igual a derivada parcial em relação a y da derivada de f em relação a z. E isso é igual a segunda derivada parcial de f em relação a y em relação a z. Muito bem, então agora precisamos apagar esta parte e nós retomaremos oportunamente aqui, ou tento vamos tentar aqui apagar e retomaremos com esta expressão. Então aqui nós temos para que df seja igual a zero e portanto del f del x dx mais del f derivada parcial de f em relação a y dy
mais derivada parcial de f em relação a z dz igual a zero. Então isso é equivalente a escrever aqui sem demonstrações, apenas usufruindo das propriedades, generalizando o caso em que f depende de x e y, aqui generalizando para 3 variáveis. Então isto é uma equação diferencial exata, não é? Isto é uma equação diferencial exata e, portanto, df igual a zero é uma diferencial exata se nós então obtivermos as seguintes relações satisfeitas, né? De que a segunda derivada de f em relação a y em relação a x é igual a segunda derivada de f em relação a x em relação a y. Isso é equivalente a escrever que a derivada de m em relação a y é igual à derivada de n em relação a x. Muito bem. Qual é a outra igualdade? É de que a derivada segunda de f em relação a derivada segunda de f em relação a x em relação a z é igual à segunda derivada de f em relação a z em relação a x. Isso é aqui equivalente à derivada de q em relação a x igual à derivada de m em relação a z. Ainda, aqui a derivada segunda de f em relação a y em relação a z é igual à segunda derivada parcial de f em relação a z em relação a y. Isso é equivalente, em outras palavras, a escrever que a derivada parcial de q em relação a y é igual à derivada parcial de n em relação a z. Muito bem. Então, satisfazendo esta equação é uma equação diferencial exata, e isto, por conseguinte, é uma diferencial exata, esse f, se satisfizer estas propriedades aqui. Vamos mais uma vez conferir. Muito bem. Agora, retomando a discussão da expressão do infinitésimo, da quantidade infinitesimal de trabalho termodinâmico não se configurar e não caracterizar, e, portanto, por fim, não descrever uma diferencial exata. Vamos retomar. Então, aqui nós temos a diferencial, a quantidade infinitesimal de trabalho termodinâmico com asterístico, exatamente para indicar que não se trata de uma diferencial exata. Então, nós temos 0 multiplicado por dx, mais 0 multiplicado por dy, mais pressão multiplicado por área, dependendo de x e y, multiplicado por dz. Muito bem. Então vamos calcular aqui muito detalhadamente Então aqui nós vamos definir m de x, y e z
como 0, nós vamos definir n de x, y e z como 0 e q de x, y e z como 0. Perdão, como pressão multiplicada por área dependendo de x, y. Muito bem, então vamos agora fazer o seguinte teste. A derivada parcial de n em relação a y é igual à derivada parcial em relação a y de 0, que é igual a 0. A derivada parcial de n em relação a x é igual à derivada parcial em relação a x do número 0, e isso é igual a 0. Então nós temos aqui que a derivada parcial de n em relação a y é igual à derivada parcial de n em relação a x. Muito bem. Isso também implica que a segunda derivada de dw, a segunda derivada de w asterístico em relação a y em relação a x é igual à segunda derivada de w asterístico, ou seja, o que é w asterístico é a quantidade infinitesimal de trabalho termodinâmico em relação a x e em relação a y. Muito bem, então encontramos este resultado. Muito bem. Em seguida, vamos calcular a derivada parcial de Q em relação a x. Então, isso é P. P é constante, pois P não depende de x, não depende de y, eventualmente pode depender de z, né? Eventualmente a pressão pode depender de z. Então, não dependerá de x e não dependerá de y. Então, aqui nós temos a pressão P e a derivada parcial aplicada em relação a x, aplicada sobre a função que depende de x e y. Muito bem. Agora, vamos calcular a derivada, e isso... Muito bem, isso pode ser reescrito como a derivada, e vamos continuar, derivada parcial de n em relação a z. Então aqui a derivada parcial em relação a z do número 0 é igual a 0. Isso pode ser reescrito assim, esta primeira aqui pode ser reescrita como a segunda derivada de w asterístico em relação a x em relação a z. Isso é igual a P, a pressão, derivada parcial derivada parcial em relação a x da função área que depende de x e de y. Muito bem. E aqui nós temos a derivada parcial de segunda ordem, derivada de segunda ordem em w asterístico em relação a z em relação a x, e isso é igual a 0, que nós sabemos. Então aqui existe a igualdade, nós observamos, e aqui não. Então é suficiente que uma dessas propriedades, para retirar o status de diferencial exata de dw asterístico, ou mesmo retirar o status, em outras palavras, de equação diferencial exata para essa equação diferencial, é suficiente que uma dessas propriedades não seja satisfeita. É suficiente que somente uma. Eventualmente duas podem não ser satisfeitas, ou três, mas nesse caso, se observarmos e constatarmos que uma não satisfaz, então necessariamente este dw asterístico perde o status de diferencial exata e, portanto, não configura uma diferencial exata, e, por conseguinte, se dw asterístico não é uma diferencial exata,
necessariamente esta equação diferencial não será uma equação diferencial exata. Continuando, então, daqui nós podemos depreender, por assim dizer, deste resultado, que aqui nós já podemos afirmar certamente que a segunda derivada, a derivada parcial de segunda ordem de W asterístico em relação a x, em relação a z, notoriamente e evidentemente diferente da segunda derivada parcial de W asterístico em relação a z, em relação a x. Muito bem, porque esta é igual a zero e esta é derivada parcial em relação a x da área dependendo de x e y multiplicado pela pressão. Muito bem. Então, vamos verificar se as outras duas propriedades, se essa propriedade é satisfeita ou não. Não há necessidade, a rigor, pois se uma falhar, então necessariamente este dw asterístico perde o status de diferencial exata e, por conseguinte, esta equação diferencial não é exata. Então, vamos, para manter a coerência, vamos analisar até a última propriedade. Então, vamos analisar a diferencial parcial de Q em relação a Y é igual a diferencial parcial em relação a Y da pressão multiplicada pela área dependendo de x e y, e a pressão não depende de x e y, pode depender ou não da coordenada z. Então, pressão sai da operação de diferencial, uma vez que, com base na análise real e no cálculo diferencial e integral, o limite de uma constante é sempre a própria constante, e isso implica que a derivada de uma constante é igual a zero, e, portanto, a derivada de duas funções, sendo uma constante e a outra não, significa, em outras palavras, que a constante pode ser retirada da aplicação do operador de derivada parcial. Então, nós temos aqui a derivada parcial em relação a y, atuando sobre a função que depende de x e y, a área. Agora, muito bem, então isso, em outras palavras, é a segunda derivada de w asterístico em relação a y em relação a z. Isso é igual à pressão multiplicado pela derivada parcial em relação a y da área dependendo de x e y. Muito bem. Agora, em seguida, continuando, nós vamos calcular a derivada parcial de n em relação a z. Derivada parcial de n em relação a z. Então, o n é igual a zero, isso é igual a zero. Em outras palavras, é a segunda derivada de w asterístico em relação a z em relação a y, isso é igual a zero. Então, nós podemos afirmar, com base nestes resultados, que a derivada parcial de Q em relação a y é diferente da derivada parcial de n em relação a z. Em outras palavras, isso é equivalente a escrever que a derivada parcial de segunda ordem em w asterístico em relação a y em relação a z é diferente, rigorosamente diferente da derivada parcial de segunda ordem em w asterístico em relação a z em relação a y. Muito bem, então, se nós temos a falha aqui, por assim dizer, esta primeira propriedade é satisfeita. Então, essas derivadas parciais de segunda ordem em relação a y, em relação a x, em relação a x, em relação a y, aplicadas sobre o infinitésimo, sobre o trabalho termodinâmico w asterístico, elas são iguais. Muito bem. Porém, nós percebemos que há
que elas não são iguais aqui nessa configuração, derivada de segunda ordem do trabalho termodinâmico em relação a x em relação a z é diferente do trabalho da derivada parcial de segunda ordem aplicada sobre o trabalho termodinâmico em relação a z em relação a x. Então, falha aqui nesta propriedade e falha nessa, de modo que é possível afirmar, é possível, né, com base nesses resultados, vamos aqui tentar, aqui no resultado 2, não é? Então, vamos reorganizar. Muito bem, vamos encerrar a aula neste ponto e retomaremos oportunamente. Obrigado.